And we will now turn to Rubens Peña-Cisne, who is a professor and director at the Brazilian School of Economics and Finance here at Getúlio Vargas Foundation. Bem, falando apenas um minuto na qualidade do painel inicial, o Gustavo mencionou o trabalho do Banco Mundial. Eu quero convidar a todos, na segunda-feira, dia 11, nós vamos ter aqui o Martin Heiser e o Antônio Nucifra para discutir exatamente esse trabalho. Então, todos estão convidados. Começa às 9 horas, se não me engano. Está na nossa página. Bem, eu acho que os dados que a Vilma colocou, a Vilma, uma das maiores especialistas hoje em dia, um dos maiores especialistas na parte de contas públicas, juntamente com vários outros colegas do IBRE, explicitam a seguinte pergunta: como proceder se na organização suprema de uma sociedade escrita, que é a nossa Constituição, houver uma parte que manda ir para o sul e outra que manda ir para o norte? O que a Vilma mostrou foi basicamente isso. A nossa Constituição, no momento, pressupõe uma queda de gastos a partir de uma emenda complementar recente, mas também pressupõe assistência à criança, assistência ao adolescente, assistência ao doente e várias outras dimensões que são incompatíveis com os gastos que se regem pela inércia. Um amigo meu muito provocador e com pertinência, quando recebemos aqui outro dia um juiz do Supremo Tribunal Federal, ele colocou para o juiz este fato que eu acabei de mencionar, dizendo: senhor juiz, esses problemas criados por essa disfunção de objetivos demasiado prolíficos cairão sobre o seu colo, porque o senhor terá que decidir se vai para o norte ou se vai para o sul. Se dá assistência social, de saúde, de educação, que também está na Constituição, ou se rege pela parte da Constituição que torna rígido para baixo o valor real de determinadas remunerações, que estipula diversos gastos incompatíveis com a emenda complementar que acabamos de aprovar de teto dos gastos. E o ministro do Supremo virou-se e respondeu de pronto: nós vamos devolver para vocês, economistas, vamos colocar o problema no colo de vocês. O que eu quero mostrar nessa pequena apresentação, a nossa dívida líquida e a nossa dívida bruta têm crescido em velocidade demasiado alta. O que isso significa na prática? Significa que nós devemos estar atentos para um coeficiente muito importante. E aí eu tento obter uma resposta estatística àquela provocação que o meu colega fez de forma determinística. Como reage, como tem reagido no Brasil, o que os mostram os números? A relação entre dívida e PIB de um lado e o nosso déficit primário do outro. Como o déficit primário tem reagido a essa elevação da dívida líquida e da dívida bruta? Porque se ele não reagir, nós temos um déficit fiscal calculado com juros reais que se eleva pelo déficit primário e se eleva pelo pagamento de juros reais sobre a dívida. Há necessidade que ele reaja. Esse coeficiente, então, é um coeficiente importantíssimo, porque o que nós estamos, no fundo, avaliando é que a dívida se eleva em função do pagamento dos juros, mas como estamos falando da relação dívida líquida, o juro eu coloco em cima, o crescimento do PIB real eu coloco embaixo,
pode ser crescimento do PIB nominal, se assumirmos que o índice de preço corre para e passo com deflator implícito. E esse superávit primário com sinal menos, que é o déficit primário, corrobora esse aumento da dívida. Então, o coeficiente ao qual eu me referi é esse aqui. Como que o superávit primário ou o déficit primário tem reagido às elevações da razão dívida sobre PIB. Ele tem que reagir. Se ele não reagir, a dívida sobe pelo juros e sobe pelo déficit primário. Tem que haver uma reação. E aí, econometricamente, a gente faz lá algumas contas. Esse coeficiente, evidentemente, se rege também por uma série de outras variáveis. E se eu suponho que esse coeficiente reage à razão dívida líquida, a dívida líquida passa a crescer, principalmente pela diferença entre o juro real e a taxa de crescimento do PIB real, que nós sabemos que é positiva, e é muito positiva, menos esse coeficiente. Portanto, na dinâmica da dívida, e esse é um trabalho econométrico que, de certa forma, substitui aqueles trabalhos econométricos passados de cointegração entre as variáveis fiscais, depois de um trabalho importante de um economista chamado Bohn, que mostrou que essa forma de ver as coisas poderia gerar resultados muito interessantes. Aqui nós temos a evolução da dívida líquida, da dívida sobre PIB e, ao mesmo tempo, nós temos a evolução do superávit primário. Portanto, quando é negativo, é um déficit, né? O superávit primário, de um lado, e aqui é a dívida, e ali se observa o superávit primário. Portanto, hoje nós estamos com um déficit de menos 2, alguma coisa por cento do PIB. Essa é uma fração, multiplica por 100 para obter a reação. Então, nesse trabalho que eu estou desenvolvendo, na verdade, já acabamos de desenvolver com o professor Eduardo Lima Campos, da Escola Nacional de Ciência e Estatística, professor aqui também da IPGE, nós temos que avaliar, e aí usamos várias técnicas, mas isso é uma coisa mais interessante para os economistas, filtro de Kalman, o Penalized Spillane, e com integração com coeficientes variáveis, para que aquele coeficiente ρ possa variar no tempo, para que eu possa saber como ele tem se comportado. Bem, primeira boa notícia é que, sim, o coeficiente de reação do déficit primário, a relação entre a dívida e PIB, ele tem se mostrado efetivo, ou seja, quando a relação entre a dívida e o PIB cresce, o déficit primário tem se reduzido estatisticamente. Esses são dados que vão de 2003 a 2016. A questão é, a reação tem sido suficiente? Resposta estatística, não. A reação tem sido bastante aquém da reação que nós precisaríamos para que a nossa relação entre dívida e PIB não ficasse se elevando continuamente. Então, por exemplo, com o coeficiente que nós avaliamos, é um coeficiente variável ao longo do tempo, que é uma estimação com coeficientes variáveis, mas só apenas para a gente ter uma ideia, se eu tenho 5% do PIB, em torno de 5% do PIB, mantendo o denominador constante, se eu faço uma elevação da relação dívida líquida em torno de 0,05, eu tenho uma resposta do déficit primário estatística de apenas 17,9 bilhões de reais. É muito pouco, é muito pouco. E é por ser muito pouco que se instituiu a PEC, e é por ser muito pouco que se institui o debate de reforma da Previdência. Então, o arcabouço político, institucional, econômico, social brasileiro tem sido incompatível com o arcabouço econômico necessário para que a relação entre dívida e PIB não se eleve com muita velocidade. Isso quer dizer que há uma necessidade de conscientização desse fato e há uma necessidade urgente de comunicação de forma simples dessa necessidade à grande maioria do povo do país. Caso contrário, nós vamos especular sobre o que poderá acontecer. A razão, na verdade, nós observamos que a reação do setor público da razão dívida líquida sobre PIB
a reação mensurada pelo déficit primário, ela não foi constante ao longo do tempo. Essa elevação daquele coeficiente transmitindo uma elevação de uma dívida líquida sobre PIB da ordem de 5% do PIB, tem encontrado resposta, e aqui isso é em bilhões de reais, decrescente, principalmente nesse período 14 e 15. Isso é que os números mostram. Repare que por trás desse valor existem inúmeras coisas que estão se transformando na economia, que é aquela matriz X que tenta captar tudo isso. Esse coeficiente não é ortogonal a tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, e muito menos a forma como a gente quer se organizar. Ele reage a isso. Mas a gente tenta filtrar essas reações de forma a pegar apenas a reação parcial do coeficiente à elevação da dívida sobre PIB. Então isso é preocupante, porque não apenas a reação tem sido muito menor do que se precisa, observem bem, essa reação traduz a nossa constituição de pensamento institucional, econômica e social. Não é uma tarefa fácil o que nós temos que fazer. Um dos objetivos desses vários seminários que nós fazemos aqui, depois colocamos na internet, é tentar, da forma mais simples possível, disseminar um aviso de alerta, que nós temos. Ter isso em consideração. A partir de 2011, isso começou a cair. Um adendo que faz o estudo é que é muito importante no cálculo desses coeficientes, tem vários estudos assim nos Estados Unidos, na Europa, etc., é tornar esse coeficiente variável com o tempo. Por quê? Exatamente porque ele tem uma variação com o tempo, e se você se basear apenas na média, você vai poder concluir em alguns casos que existe não factibilidade da trajetória, como quando na verdade existe. Por exemplo, se nós tomarmos aqui alguns dados com base na Selic, no crescimento do PIB, desde janeiro de 2003, portanto, todo o período analisado, uma Selic média 12,31, crescimento do PIB de 10,80, essas taxas são logarítmicas, portanto, podem ser subtraídas, e uma reação fiscal de 5,67, de forma que quando eu subtraio isso, menos isso, que beleza, dá negativo. Mas, se o coeficiente tivesse representado aquela média de 2003 até 2016, o tempo todo. Entretanto, quando a gente começa a olhar só o coeficiente a partir de 14, e a gente pega a Selic, pega o crescimento do PIB, a gente vai ter um coeficiente que é menor do que essa diferença, portanto é uma trajetória não factível. Trajetória não factível é aquela na qual a sociedade responde à elevação da relação entre dívida e PIB de forma aquém da necessária para que, num espaço esperado de tempo, se reverta aquela trajetória altista. Então é muito importante fazer essa mensuração período a período. Aqui a gente trabalha com a taxa, ali trabalha com a taxa de juros com base na dívida bruta, aqui eu trabalho com base na taxa de juros com base na dívida líquida. E aí as taxas de juros sobem porque, como os ativos e passivos do setor público são diferenciados, o rendimento esperado dos ativos sendo inferior ao passivo, quando eu pego a taxa implícita na dívida líquida, ela sobe, mas nos dão também um panorama sobre o que pode acontecer. Esse trabalho está disponível na página do seminário, um trabalho técnico, tem 35 páginas de equações, mas quem quiser analisar os resultados com maior tranquilidade poderá assim proceder. Observemos, finalmente, o seguinte: o que acontecerá se nós não nos organizarmos política, social e institucionalmente da forma
como é necessário para reverter essa alta frequente da relação dívida sobre PIB. Poderá acontecer, e se isso vai acontecer ou não, eu não sei, espero que não, mas poderia acontecer de, em determinado dia, o Banco Central elevar o juro para combater o excesso de inflação e a inflação esperada e o câmbio reagirem negativamente. Por quê? Porque ele eleva o juro para obter aqui R$1 para pagar um funcionário público, ele não tem taxação, precisa de dívida, prerrogativa federal, não quer expandir moeda também. Quando eleva o juro, o prêmio de risco para o poupador externo, ele olha aquele juro e ele fala, não sei, porque ele elevou 1% o juro, mas ficou mais arriscado que ele seja solvente no longo prazo. Isso pode acontecer, teoricamente. Mesma coisa a inflação. Ele elevou o juro, mas isso significa que ele vai ter maior dificuldade, portanto, o juro real esperado, para mim, poupador, não sei se é tão interessante. Não dá para saber, empiricamente, se uma situação assim pode ocorrer. Se essa situação ocorrer, a história mostra que não é o caso do Rio de Janeiro que acontece, de inadimplência em alguns casos, pessoas ficando sem receber, mas é um apelo à máquina geradora de moeda. Então nós não podemos deixar isso acontecer e eu tenho certeza que nós não vamos permitir que isso aconteça. Há necessidade de observarmos as contas públicas de uma forma construtiva para impedir que acontecimentos assim venham a destruir todo um trabalho que foi feito desde há muito tempo atrás. Apenas 2 lembretes são importantes. A possibilidade, a probabilidade de que nós pudéssemos ter um cenário negativo, a exemplo desse que eu coloquei, que é uma possibilidade apenas teórica, ela é majorada pela elevação da relação dívida sobre PIB, que está sendo majorada, e ela pode ser detonada por uma elevação da aversão ao risco dos investidores externos em função de algum acontecimento internacional que gere isso. Então, precisamos passar essa palavra para toda a população. É necessário haver uma conscientização da necessidade de que algumas reformas vão para frente e de que nós tenhamos na Constituição, não indo para o norte, indo para o sul, mas indo para o norte para o crescimento. Muito obrigado.